Olá, terceiro dia do Bahia Dança Conexões. Hoje nós vamos ter Alex Neural. Esse dia está sendo muito aguardado por mim. Vou esperar vocês chegarem para a gente começar o nosso terceiro dia. Vou já chamar ele aqui para a gente começar. É bem especial. Olá! Oi, Seja Vitor, tudo bem? Boa bem-vindo! noite. Boa noite. Tudo certinho? Obrigado. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Pronto, então tá. Primeiro eu queria agradecer pela disponibilidade, pela generosidade de ter aceitado meu convite assim de uma forma tão delicada, de ter me atendido como sempre. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Imagina, é um prazer, obrigado pela lembrança. Espero poder responder o que quiser, né? Que o papo seja gostoso. Isso com certeza vai ser. Com certeza, com certeza. Nesses 3 dias, você é o terceiro, né? O terceiro convidado do evento. A gente tem feito muitas conexões, muita troca legal. Assim, eu acho que não precisa nem te apresentar. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, pelo menos você é sempre minha referência em sala de aula, nos lugares onde eu trabalho. Então, a maioria das pessoas que me acompanham com certeza te conhece. Mas para quem não conhece, Alex Neural, ele tá à frente da Focus C de Dança, né? Desde 97, não é isso? Posso falar disso. E além de ser bailarino, professor coreógrafo, já tem uma carreira já consolidada no meio da dança já há um tempo. Ainda está também trabalhando na comissão de frente de carnaval, né? Desde 2009, é isso? Sim. Bem, então pronto. Essa é só uma introduçãozinha básica, né? Eu ia falar só disso, sobre a Focus, né? Porque assim, o grupo em si começou em 96, que foi quando eu comecei a coreografar, mas primeiro trabalho profissional da companhia foi em 2000. Então, por isso que 2020 seria o ano que a gente... Seria não, é o ano que a gente completa 20 anos por essa profissionalização, né? Por essa empreitada profissional. Mas é desde 96, 97 que dizer a Fox existe mesmo. Massa. Eu queria começar perguntando como foi sua trajetória até chegar hoje, no caso, né? Um breve resumo assim da sua trajetória. Como coreógrafo, bailarina, tudo junto, Tudo tudo junto, misturado. assim, como artista. Então, comecei como bailarino, né, em 94. Foi uma paixão fulminante. Vou falar bem resumido, porque aí é uma vida, né? Mas acho que é importante pontuar que a minha vida realmente foi antes e depois da dança. Parece que eu encontrei um sentido para ela, eu encontrei realmente o grande amor da minha vida foi a dança. E até hoje, né? Então, eu comecei dançando jazz aqui no Rio de Janeiro, numa academia, e logo me profissionalizei muito rapidamente, né? Porque a gente tem um pouco, pelo menos aqui no Rio, né? Assim, quando existe um bailarino talentoso, as escolas investem bastante. E aí acaba que a formação e a profissionalização, né, começam a andar juntos. Então, assim, eu com 1 ano e meio eu fiz a primeira coreografia, com 1 ano e meio eu já estava numa companhia profissional, 2 anos de dança, então foi tudo muito rápido. Então eu passei pela Companhia Nós da Dança, da Regina Sauer, pelo Grupo Tapias, da Gisele Tapias, que eu era aluno da academia e bailarino da companhia, que era profissional, né? Aí fui para Carlota Portela, para a companhia Vacilou Dançou, que infelizmente não existe mais, mas que realmente eu entrei como bailarino, não como aluno da academia. Eu já fiquei 2 anos.
Aí eu fui para a companhia da Débora Coker, que eu fiquei por 6 anos. Nisso, já no início, como eu falei, em 96, 97, a Focus já existia, eu já estava arriscando as minhas primeiras coreografias, já era assim, o você gosta mais de coreografar ou gosta mais de dançar? Eu não sabia responder, porque era muito parecido para mim, sempre era esse contato com a dança, né? E normalmente eu dançava o que eu coreografava, então eu tinha essa vantagem, né? De poder dançar o que eu criava. E depois da Débora Coker, ainda eu fiz alguns trabalhos como coreógrafo, e aí eu decidi priorizar a Focus na minha vida, né? Como coreógrafo e como bailarino também. E isso foi final de 2006, que eu saí da Débora. E aí, aí eu comecei a coreografar em escola de samba em 2009, né? Que foi realmente também um outro passo profissional grande na minha vida, de coreografar para outras companhias. Coreografei para o Balé Bolshoi, para São Paulo Companhia de Dança, para fiz uma remontagem lá nos Estados Unidos. Comecei realmente a investir na minha carreira de coreógrafo, né? Também. Então, hoje em dia é isso. A gente tem 20 anos da companhia, a gente está celebrando mesmo em casa, a gente está tentando aí mostrar, pelo menos nas redes sociais. Você estava domingo na live da gente, a gente está fazendo uma prática de todo domingo, tá exibindo um espetáculo, então a gente já está também é uma forma de retrospectiva. Então aí são 20 anos. Tenho certeza que eu deixei de falar muita coisa, mas é mais Mas ou menos isso, né? como você falou, eu estou acompanhando desde que a gente ficou mais isolado, né, pelo momento que a gente está vivendo. Eu tenho acompanhando mais ainda a Focus, já acompanhava, enfim, por redes sociais e tudo mais, até porque a companhia está fazendo uma ação muito intensa, né, em rede social e tudo mais. E essas lives estão sendo incríveis, assim, para mim. A live de domingo, então, que foram 3 horas praticamente de discussão. Foi incrível porque eu como coreógrafo também me alimentou, você falar sobre seus estímulos, Márcio conduzindo ali com, assim, com umas perguntas muito viscerais, né? E foi muito legal mesmo. Virou, virou um papo cabeça, né? Porque Virou. normalmente as lives estão sendo bem legais mesmo. Não sei se você só teve a oportunidade de ver de domingo passado, Eu vi mas três. então, nem sabia. Que bom saber. Você vê que é um pouco, lógico, tem um momento de reflexão, né, enquanto eu estou assistindo, um pouco de narração, de tentar dividir processos criativos ou ideias que estão ali, né, intrínsecas ao trabalho, né? De repente o público não consegue ver, ou coisas que foram e não foram, né? De ideias que passaram pelo processo. Mas domingo foi bem interessante mesmo, porque começou uma reflexão mesmo sobre vários assuntos, né? E sempre com a participação do público. Então, que bom que você estava e que você participou bastante também, né? Foi. Nesse domingo eu consegui estar o tempo inteiro, do início ao fim. Foi muito interessante para mim, assim. Foi muito enriquecedor, de verdade mesmo. Bom. Eu vou, como eu estava nessas lives de domingo, eu sei essa resposta, mas eu queria que você falasse assim, quais são as suas inspirações ou qual é a sua inspiração maior como artista ou coreógrafo, enfim. Você diz como assunto ou como ou em pessoas, em profissionais? Porque assim, como a intenção do evento é essa questão das conexões, a gente fala muito da onde a gente veio, né? Você falou das referências da Regina Sauer, do Vacilou Dançou, que pra gente que pesquisa o jazz, minha companhia de jazz, né? A gente tem essa pesquisa, né? A gente sabe da onde parte isso, mas assim, como coreógrafo, quem é que te inspira atualmente? Onde você pesquisa, o que que você assiste, enfim.
Então, como coreógrafo, né, lá no meu início, assim, eu acho que muitos dos meus professores que eram meus coreógrafos, né, que era, como eu falei, a Regina Sauer, a Gisele Tapes, a Carlota, pessoas que eu fiz aula, me inspiraram muito, né, no início, e principalmente os coreógrafos que é, eram muito presentes aqui no Rio de Janeiro, né? Que formaram um pouco, principalmente que eu participei dessa transição muito forte na minha carreira de começar dançando jazz e era Uhum. bem o finalzinho do profissional do jazz. Então, praticamente todas as companhias que dançavam jazz viraram Contemporâneo. se sentiram obrigados a se transformar. Então foi a Tapias, foi a Carlota, que era o nome do jazz. Eu não dancei, mas aconteceu com a Roseli Rodrigues no Raça. Então a gente viu essa transformação e para mim eu tinha dançado muito pouco jazz e aí tinha um pouco preconceito com dança contemporânea, achar que dança contemporânea não tinha técnica, que era tudo em flex, umas coisas assim, tipo, muito primárias como opinião, né? E aí você vai vendo que não é nada disso, né? E aí você vai conhecendo vários coreógrafos que naquela época tiveram muita influência, né? Na- no meu ver como coreógrafo, que foi o Henrique Rodovalho, da Quasa, o Mário Nascimento é um nome que foi muito importante, né? Principalmente corporalmente, a Ana Vitória, que é aí da Bahia, que eu dancei uma coreografia lindíssima, um trabalho belíssimo, e todos os espetáculos da companhia dela. Luiz Arrieta, que é um coreógrafo que já era contemporâneo há um tempo. Então eram nomes assim que eu pude experienciar também no corpo e foram muito importantes. Aí chega um ponto que também e eu acho que nessa época a gente não tinha tanto acesso, né, à internet como a gente tem hoje. A gente não tinha essa facilidade, né? Vinha de vez em quando um grupo estrangeiro. Eu não viajava muito. Eu comecei a viajar muito quando eu comecei a dançar com a Deborah Coker, mas não se tinha tempo para assistir as coisas. Ela não dava muito tempo, né, livre para a gente assistir. Sim. Então sei lá, eu posso dizer que se eu vi 2 espetáculos em 6 anos que eu viajei para o exterior, com a Débora foi muito. Então eu também não tive essa experiência vendo, né? Então hoje, assim, quem eu digo que eu não digo inspiração e referência, porque eu acredito que hoje em dia eu tenha uma certa autonomia para me ouvir, né? Eu acho que num início de carreira a gente fica inseguro e a gente cria muitas referências para a gente ter segurança, né? Para ancorar, falar, ai, ó, ele fez igual, eu tô fazendo igual a ele. Não é que não é o plágio, que não é a cópia. Eu acho que é um lugar para a gente se firmar, sabe? Mais de segurança, né? De ainda não de ainda não acreditar na gente mesmo. E hoje em dia, eu acredito que eu tenho uma estrada, eu consiga já me ouvir, né? Por essa experiência. Mas assim, quem é para mim o papa da dança é o Jiri Kilian, que o coreógrafo tcheco, né? Que foi diretor do NDT, o Ohad Naharin também, que ficou bem conhecido, né, com o Gaga, né, com o filme que ele já conhecia ele antes desse filme. Ele é um super pensador, né, de movimento. Eu acho que ele causa naqueles bailarinos algo único, né? Eles viram uns animais, uns bichos, né? Algo instintivo que é muito, muito interessante. E uma coreógrafa muito atual, assim, ela já não é tão nova, né? Que é a Crystal Pite, que acho que muitas pessoas viram um balé que é bem conhecido dela, que é o The Seasons Canon, que ela fez para a Ópera de Paris, que tem uma fila que as pessoas fazem os Uhum. braços. Acho que viralizou esse vídeo. Isso é uma das coisas assim que ela tem esse talento, né, de trabalhar com massa, trabalhar com muita gente,
mas eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos dela, inclusive para o NDT, muito inteligentes, muito sensíveis. Então, são 3 nomes aí internacionais que com certeza eu admiro muito. Massa. E falando assim da Focus, como é que funciona a companhia hoje? Então, a gente conseguiu, né? Acho que eu, eu falando da Fox, eu estou falando de 20 anos, né? De Uhum. muitas fases, né? Uma fase inicial que eu era um jovem bailarino interessado em coreografar e que tinham colegas que gostariam de dançar também e que todo mundo pagava para dançar, para ir para o festival e aí pagamos as roupas, os figurinos para fazer um espetáculo profissional. Tararana. Aí chegou um ponto que a companhia eu saí, né? Eu fui para investi na minha carreira de bailarino, mas ainda existia o grupo e ainda muito nesse formato. E aí foi importante eu ter vivido esse lado como bailarino na companhia da Débora, porque quando eu volto querendo uma estrutura de companhia, né? Então eu vislumbro ter um salário mensal para os bailarinos, mesmo que seja pouco, que os bailarinos tenham alguma coisa por mês para a gente desenvolver algo, uma certa é, um certo comprometimento das pessoas estarem todo dia, não só por projetos, né? Assim, vou dançar, então se junto. Então, assim que eu saí da Débora, que foi final de 2006, em 2007 a gente já se encontrava diariamente, mesmo que fosse por um curto período de tempo, né? Uma carga horária pequena. Era todo dia fazendo aula juntos, ensaiando um pouco e aí assim indo aparecendo as datas. E desde 2007 até hoje, né, se tem essa estrutura de salário para os bailarinos. Então, assim, a companhia, a gente for olhar, desde 2007, tinham 5 bailarinos, depois passou para 6, depois passou para 7, aí hoje em dia tem 8. Aham. Aí eu já não estou mais dançando, mas então tem 8 bailarinos e eu. Aí também isso tudo, a gente teve muito tempo, a gente ensaiou na escola da Regina Sauer, né, que me deu a chave na mão. Quando você quiser ensaiar, você vem aqui. Então a gente ficou 13 anos ensaiando lá e no Sesc também, de Copacabana, que é no Rio de Janeiro. Até que ano passado a gente conseguiu dar um passo além e fundar a Focus Espaço de Criação, que é o local que é a sede da companhia, mas também é um lugar que é lindo, assim, que eu tô morrendo de saudade de voltar, de movimentar ali, que a gente fez muitas coisas bacanas, estava com um projeto super lindo, que vai continuar, obviamente, mas teve que ser interrompido agora. Mas então agora, por exemplo, eu acho que também é um outro passo, né? A questão da nossa sede própria. Então a gente funciona dessa forma, só que no momento a gente está atravessando uma crise muito séria por falta de patrocínio, né? Então a gente está conseguindo ainda seguir com essa ideia do salário, do comprometimento, fazendo uma vaquinha, né? Que aí a gente está super se mobilizando na internet, mas trabalhando muito para reverter isso, entender como é que vai ser essa situação, né? Pós-pandemia. Mas a Focus é isso. Acho que tem um caminho bem gradativo e honesto no sentido profissional e de importância, né? Do que a gente já conquistou. Muito acho que progressivo, né? Acho que a gente não teve altos e baixos, né? Acho que isso é bom também. Acho que é uma curva ascendente, assim, espero, né? É engraçado que, fazendo um paralelo com a realidade da minha companhia, né? A minha companhia está fazendo 10 anos esse ano, né? 10 a menos que a sua. E a gente também funciona num espaço que é a academia que eu dou aula, que é o Castelo da Dança, aqui no Bonfim. E a gente tem um espaço incrível que também é nessa mesma situação.
de uma confiança não só profissional, mas também artística. A gente tem um horário a gente tem um horário fixo, que são 3 vezes na semana que a gente se encontra, mas engraçado como a gente encontra pessoas assim, né, que acreditam na gente e faz acontecer. Nós estamos atualmente desde 2012 lá no Castelo, ou seja, 8 anos no Castelo, como sede. A gente também no início permeou em outros locais, né? Tentou um local fixo, mas sempre tinha algum probleminha e a gente conseguiu se fixar lá no Castelo agora. E também espero, inspirado também na Focus, mais uma vez, né? Que a gente consiga também esse espaço, porque eu acho que é uma coisa muito... Vai ser um marco na história do grupo, né? E tenho certeza que está sendo para você. E fazendo, já puxando a próxima, você acha que ter conquistado o espaço da companhia, o espaço próprio, é a sua maior conquista profissional no âmbito, eu falo assim, de liberdade criativa, de ser um espaço seu da companhia e enfim. Ó, até não é uma sugestão, né, nem tanto, mas já que a gente, né, a gente tem lugares que a gente se cruza, né, de coincidências, eu acho que se eu não tivesse metido o pé na porta, a gente não ia ter o espaço nunca. Porque acaba que é cômodo para a gente, num certo lugar, né? Não, é, 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 é muita responsabilidade, né? A gente administrar um espaço, a gente se comprometer com aluguel, se comprometer com mais uma despesa, né? É mais uma coisa. A gente já tem a companhia, que é muita coisa, né? A gente já tem as pessoas, a gente já tem toda uma outra coisa que é a administração do coletivo e ainda tem um espaço físico para dar conta. Então, mas assim, você entrar todo dia lá, você ter o lugar para você deixar suas coisas, o seu escritório, o camarim dos bailarinos, o seu linóleo, você poder deixar uma coisa e tá lá. O lugar fica com a sua cara, o lugar fica respirando o que você pensa, sabe? É uma segunda casa, né? Onde você vai deixar suas ideias, as suas criatividades. Então é muito especial, assim. Eu acho que vale muito a pena. Se eu soubesse tanto que era tão maravilhoso, eu teria feito antes. Mas é isso, a gente tem medo mesmo, mas eu acho que é um passo de cada vez. A gente tem que colocar o chapéu onde a gente alcança. E quando você puder, vem aqui no nosso espaço. Com certeza, com certeza. Eu acho que essas conexões que a gente está fazendo é justamente para fortalecer esses laços, né? Que a gente possa artisticamente se nutrir e juntos traçar de repente outros paralelos na dança, né? Outras coisas na dança, que às vezes só assistir um vídeo ou até essa conexão que já é incrível não é suficiente, né? É só um primeiro passo para que a gente possa fortalecer isso aí. Tudo bem, Sim. então, tipo, hoje, como é que você enxerga o trabalho, o mercado da dança profissional aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente está passando por um momento, assim, na verdade, nesses 20 anos, né, eu nem digo 20 porque eu acho que os primeiros não contam tanto, porque foi como eu falei, né, é, os primeiros 7 anos, né, foram os anos que eu me descobri, que eu me lancei como coreógrafo, né, principalmente aqui no Rio. As pessoas falavam, oh, nossa, ele é talentoso. Eu apontei, né? Mas logo depois desse primeiro espetáculo profissional, que não era profissional realmente, assim, era tinha eu digo profissional porque era uma temporada só nossa, né? É, eu me senti obrigado a investir na minha carreira de bailarino. Eu achava que eu era muito novo, com 19 anos, ser diretor de companhia para sempre. Eu tinha que passar por essa experiência. Então, eu vivenciei algo que eu sei que é privilegiado, que era uma grande companhia, que viajava, que não participava dos problemas, né, culturais do Rio, né? Era privilegiado, era uma companhia patrocinada, grande. Então, quando eu saí da companhia,
as coisas foram acontecendo, eram difíceis, né? Assim, a gente sempre trabalhou muito, nada que eu conquistei foi de graça, literalmente com muito suor, muito empenho, é, de todo mundo envolvido, mas sempre a gente teve o que as pessoas, eu via muitas pessoas sem nada e a gente tinha alguma coisa. Sempre a gente estava fazendo, ou eu me reinventava, ou eu buscava, eu não me permitia ficar parado. Se eu não tivesse ganhado o edital, eu já começava a fazer um espetáculo, eu não esperava ganhar o edital para começar a fazer o espetáculo, porque para mim era mais fácil eu ter o espetáculo, o produto para eu escrever sobre, para eu poder oferecer. Para mim era muito difícil, hoje em dia é menos, né? Um pouco de você escrever o projeto, aí ser aprovado, aí você começa. Então, toda essa Uhum. questão da ordem, né? Da coisa da burocracia de produção. Então, eu sempre tive também a Tatiana Garcias, que é minha produtora, né? Minha diretora de produção, minha sócia. Então, também é um lado que é todo esse lado da pessoa que pensa o projeto, que manda para a lei, que é toda uma outra coisa que toma muito tempo, que se eu Sim. tivesse que fazer, com certeza eu não poderia me dedicar criativamente só à companhia e não fazer, porque assim, você vai vendo também, né? Você crescendo, seria uma companhia que, vamos dizer, seria o diretor, aí eles estão lá, vamos dizer, fazendo aula se preparando tecnicamente com outra pessoa. Eu sou muito envolvido com tudo, então eles fazem a minha aula, eu que ensaio, eu não tenho ensaiador, né? Então, dançando, quem ensaiava sou eu, até eu dançando. É, então era sempre eu muito tomando conta do fazer ali, né? E continua sendo, mesmo sendo um pouco maior ainda, né? Ainda vou entender quando, sei lá, eu tiver um ensaiador, como vai ser, o professor, né? Eu chamo alguns professores, então eu assisto, eu gosto de vê-los se mover, os bailarinos se movimentando de outra forma, né? Então eu participo, eu não tenho esse lugar de diretor ainda, eu não sei se terei, né? Mas nesse tempo todo eu digo que hoje eu vejo a gente atravessar um momento muito, muito grave, muito sério, principalmente em relação a patrocínio, né? Que são, a gente vai sempre ver assim, aquelas 3, 4 companhias têm patrocínio, mas você vê essas 3, 4 sem patrocínio hoje. Então aí você vê o lado cultural muito frágil, muito fragilizado. E aí eu vejo a gente atravessando. Infelizmente, eu vejo, assim, eu passei um momento que começaram a surgir companhias no Brasil que os bailarinos pararam de ir para fora, né? Eles falam, não, eu vou fazer carreira aqui no Brasil. Tenho companhias, tenho trabalhos interessantes para fazer, companhias que viajam. Hoje em dia a gente volta para esse lugar, infelizmente, que os bailarinos trabalham aqui no Rio, né? Se formam aqui no Brasil e vão fazer carreira lá fora, porque eles falam assim, eles vão dançar aqui aonde? Onde que eles vão dançar? É, E um lugar, o país desse tamanho, um país que, assim, o país é rico, no sentido, é. assim, tem muito dinheiro esse país, só que é muito mal administrado e é muito, né? Onde está esse dinheiro todo, mas é muita gente, entendeu? Não adianta falar Demais. que o país é pobre. O país pode estar miserável no sentido que ele sofre, né? Toda essa questão de má administração, de corrupção, mas é um país riquíssimo. Então Engraçado, teria como, né? engraçado que na segunda a gente estava conversando com o Renan e a gente estava tentando fazer um paralelo, né, entre o mercado da dança aqui na Bahia e em São Paulo, que é completamente diferente, né? Mesmo a gente tem essa visão, talvez, eu vejo muita gente outros amigos meus de outros lugares dizendo que Salvador é uma terra extremamente talentosa, de bailarinos talentosos, de profissionais talentosos, mas a gente, vamos dizer assim, colocando em várias aspas, a gente perde
o bailarino daqui, soteropolitano ou baiano, enfim, para outro mercado, porque a gente não tem mercado. A gente tem uma companhia, que é o BTCA, o Balé do Teatro Castro Alves, que é a única companhia que a gente tem em anos, porque o balé tem mais de 30 anos, né? E a gente tem muitos grupos independentes, que de uns 10 anos para cá, que eu falo desde o surgimento até do grupo, tá vindo surgindo muitos outros grupos que tentam esse lugar, né? E aí eu no primeiro ano do grupo, nos primeiros anos do grupo, eu ouvia dizer, não escreva edital, porque grupo de jazz não passa em edital. E a gente passou em edital, entendeu? Hoje a gente se sustenta quando a gente consegue, né, com editais, né? A gente tem hoje Uhum. também o privilégio de trabalhar com a produtora, né? Então a gente também tem uma produtora que corre atrás também junto comigo, né? Porque não é fácil. É tipo assim, um ano sem grana, 3 meses com grana, sabe? Tipo, não é uma realidade constante. E como você falou, a gente não sabe para onde vai, tanto que na sexta-feira a gente vai conversar com a coordenadora de dança da Fundação Cultural do Estado, que eu acho que é legal a gente levantar isso também, né, daqui da Bahia. Então a gente é um mercado difícil, né? É um mercado complicado, mas se a gente sentar e chorar, também não adianta, né? É, é. Não adianta. Então Tem a que gente botar a está mão na massa, né? exatamente. Então, fora essa dificuldade financeira e essa questão do espaço que você conquistou, você vê alguma outra grande dificuldade assim dentro da companhia? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, minha companhia também é um grupo independente. A gente ainda não conseguiu, por exemplo, um edital que abarcasse meses de salário. Então, eu tenho um problema de troca de elenco, porque tem demandas pessoais, tem questões de trabalho, de conseguir outro trabalho, de ter que viajar, enfim. Esse é um problema particular. Mas você vê alguma outra grande dificuldade assim dentro do fazer artístico da companhia? Ó, eu tenho, assim, muito. Eu não sei se é algo particular meu, é, talvez um desejo que aí eu vibre para isso acontecer, né? Que é uma questão assim, eu trabalho com as mesmas pessoas muito tempo, né? As minhas Uhum, relações são muito duradouras. Então, assim, eu trabalhei com vamos dizer, uma primeira formação da companhia, veio desde lá do início até talvez atrelada aí essa construção lá inicial da base realmente da companhia. Vamos dizer, 60% da companhia vinha a mesma, e em 2017 eu tive uma mudança muito grande que foi, até a gente falou domingo passado, né? Que uhum. foi muito importante, que são mudanças, e é isso, para mim foi importante eu ver, né? Eu achava que quanto mais né, íntima, quanto mais conhecida, né, a gente tivesse essa intimidade, melhor seria o trabalho. Chega uma hora que as relações vão se cansando mesmo, né? As relações vão modificando e precisam ser renovadas, né? A fila tem que andar, né? Isso para todo mundo. Então, para ter o frescor, as paixões para todo mundo. Então, eu tenho agora essa nova configuração da companhia, já desde 2017, 2018. Já são mais ou menos as mesmas pessoas, mas acredito muito, né? Assim, eu sei que, por exemplo, as pessoas terem os seus salários conta, porque a pessoa está ali, todo mundo, praticamente todo mundo da minha companhia hoje é fora do Rio de Janeiro. Então, as pessoas realmente vêm para cá para trabalhar comigo, para viverem no Rio de Janeiro. Então, é difícil a pessoa falar, eu vou sair, vou para outro lugar, né? Pode querer ir para outro lugar, mas não vejo o desejo de ninguém querer ir para outro lugar, porque eu vejo que as pessoas estão felizes trabalhando comigo, acreditam no trabalho, é, mas tem esse movimento, né, de cada um. Então, eu tenho um bailarino de Natal, tenho um bailarino de Belo Horizonte, tenho um bailarino de Curitiba, três de São Paulo. Então, assim, só eu sou do Rio de Janeiro mesmo, hoje em dia. Então, acho que é isso. Eu acho que eu construo também um pouco essa ideia
do, é, do coletivo, né? Do importante do grupo estar junto, fazendo aula juntos, pensando realmente como uma família no modo, não no modo emocional só, né? Que acaba que acontece, mas realmente criar um corpo, né? De todo mundo. Eu vou mandar até um beijo para Cecília Cash, uma honra dela estar aqui na live com a Ah, gente. Já Cecília tá um beijo. aí. Vou até convidar, se tiver à vontade, a gente faz uma live com ela outro dia. Um E beijo, Cecília. eu queria saber assim, tem algum projeto novo da Focus que você possa dar um spoiler assim pra gente? Porque nesse momento a gente consome tanto streaming, né, que talvez tenha um spoiler aí guardado sobre os projetos futuros da companhia. Ah, então, a gente já está começando um espetáculo novo, né? Que se chama 20. É um espetáculo de comemoração de 20 anos, né, da companhia, que eu me debruço em duas centenárias, né? Que são Clarice Lispector e Lygia Clark. Na Não. verdade, muito interessante porque eu nunca trabalhei dessa forma. Eu escolhi o tema antes de ter lido sobre Clarice, por exemplo, e ter conhecido a obra da Lygia Clark, né? Então, depois que eu escolhi, agora eu tô mergulhando nas obras, estou lendo vários livros, os bailarinos, né? Também um lado bom da pandemia é que todo mundo está lendo junto, todo mundo tem um momento que a gente senta, né? Pelo Zoom e conversa, troca ideias, troca impressões sobre o que a gente leu. Então, há muito tempo eu não trazia literatura para dança, né? Assim, eu fiz isso em 2008 em um espetáculo chamado B612, que era até super ingênuo. Era super eu tinha saído, né? Foi bem o primeiro espetáculo depois que eu peguei a Focus como prioridade e Aham. era sobre o livro O Pequeno Príncipe. Então, assim, foi um pouco. Acho que hoje eu faria melhor, né? Isso que eu digo que é lá do início, assim, que você vai com o fazer, com a experiência, você vai criando. Você nunca vai ser seguro completamente, né? A gente não tem a certeza de nada, a gente nunca vai saber de nada, a gente sempre vai poder aprender mais, sempre vai poder alcançar novos voos, né? Mas tem um lugar que eu acho que é a maturidade, né? Que eu também vou ser mais maduro daqui a pouco, até apodrecer, até nós apodrecer. Mas é uma ideia de você poder chegar hoje, sei lá, e se eu escolhesse o Pequeno Príncipe para tratar como espetáculo, eu quero fazer um espetáculo infantil ou eu quero fazer completamente diferente. Então ali eu acho que eu fiquei muito no meio do caminho. Então foi um espetáculo que, que eu tenho questões, né? Eu sempre falo nas lives desse Sim, espetáculo. eu tô até curioso. São espetáculos que é um espetáculo que o processo para mim foi difícil com os bailarinos, não de briga, mas realmente de talvez eu quisesse ir para um lado que os bailarinos não compraram a ideia, sabe? E hoje em dia eu acho que também eu tenho assim, eu gostaria que fosse assim, vamos lá, vamos experienciar, né? Talvez um lugar que eu como diretor quisesse ser muito democrático o tempo inteiro e chega uma hora que não funciona sempre. Tem uma hora que eu acho que esse grupo super me entende, eles vão ouvir, vão opinar, mas chega uma hora a direção é minha, né? Então vamos ouvir. Então pode ser um lado interessante eu estar voltando em contato com a literatura e uma literatura tão potente, tão difícil de colocar em movimento, né? Porque a gente não consegue colocar nem em palavras o que ela quer dizer. Ela não consegue. É tão intenso aquilo que nem ela consegue explicar, né? Então, É. imagina em dança. Talvez a dança dê conta e traduza. Vamos ver. Tô Nossa, gostando, tô gostando.
Tem uma bailarina da minha companhia falando aí, olha, Vitor, porque é uma questão muito, essa questão da voz do bailarino, no lugar de hoje, né? Que a gente quer dar voz e aí chega um momento que a gente precisa tomar as rédeas, porque a direção é minha, né? A direção eu vou fazer dessa maneira. Quando você se coloca como intérprete, eu ainda danço hoje, né? Então, quando você se coloca como intérprete, você muda, né? Você vê e você traz essa experiência. Tipo, chega um momento que não pode atrapalhar o processo, tem que ser para complementar, né? Para você, para somar, para, enfim. Isso aí É é muito interessante, tá? Eu tô amando, viu? complexo. Tô gostando. Você deu mais um spoiler que eu já ia te perguntar sobre essa questão do mercado infantil. Se você tem algum projeto para o público infantil, porque eu sei que às vezes não é o estímulo principal da gente, né? Às vezes a gente acaba criando outras coisas, dando prioridade e acaba não focando nessa questão. E aí eu queria saber como você já pensou, o que é que, enfim. Eu já pensei, sei, né, que é um outro universo, né, que eu teria que me aprofundar, o que realmente acho que tem umas certas maneiras, né, de você fazer para criança que não é exatamente igual a você fazer para adulto, né? Então, talvez eu me aproximasse mais desse universo, mas acho que talvez eu tenha porque eu gosto de me desafiar em outros lugares, né? Então, a gente vai ter trabalhos feitos para a rua, né, para lugares fora do palco. A gente teve a oportunidade de dançar com a Fernanda Abreu, no Sim. show dela. Eu faço trabalho para carnaval, que é outro tipo de coreografia, para teatro musical, que é trabalhar com ator, que é super desafiador muitas vezes, né? Porque muitas vezes os atores é, não têm disponibilidade corporal, não querem dançar, não priorizam a dança, então às vezes é difícil, então é outro desafio. Então eu gosto desses desafios. Então o universo infantil para mim seria mais uma, né, mais uma ferramenta e me interessa sim, assim, tenho ideias, mas tomara que deem certo, né? Vamos ver. Massa. Então, eu queria saber assim, como é que você percebe a troca do público fora do país? Porque eu vejo que a Focus uma companhia que está o tempo inteiro em movimento no sentido de apresentações, de estar em cena, de estar em palco. Como é que você sente essa troca? Porque eu acho que aqui no Brasil principalmente aqui em Salvador, né, que é a minha maior experiência, o público é muito intenso, né, às vezes. Você recebe imediatamente uma resposta, seja verbalmente, ou seja na expressão que você está vendo ali. Como é que você vê isso em outros públicos? Olha, a gente tem, como a gente tem um repertório grande e a gente continua dançando, né, muito, a gente continua dançando peças desde 2009, né, 2008, 2008. Mas vira e mexe remonta de 2005, enfim, já teve comemoração que dançou de 2000. Então, mais ou menos, tem peças no repertório desde 2008, né? Então, e pelo Brasil todo, e também muitos lugares do mundo, como a gente já tem uma carreira assim internacional. Muitas vezes, pelo público em geral, a companhia é muito bem aceita, né? Tem, logicamente, alguns espetáculos provocam coisas diferentes, né? Como aqui no Brasil, as canções que você dançou para mim vai atingir um público muito variado, né? E de uma forma muito brasileira, mas ao mesmo tempo a gente já teve experiência de dançar esse mesmo espetáculo em Nova York, em Portugal, no México, na Costa Rica, na Bolívia, e foi a mesma reação, né? Um dos últimos espetáculos, que é o Still Rise, que é um espetáculo mais de movimento, a gente dançou em Salvador, né? Foi, eu vi a dança. Ele é abstrato no sentido mais físico, né? Até por causa das músicas, né? Das obras do Steve Reich. Uhum. Mas é um espetáculo assim que é muito bem aceito. Mas assim, eu já tive experiência também assim
de chegar no exterior e receber uma crítica linda falando, botando o trabalho lá em cima, e aqui eu receber crítica é, falando do trabalho diminuindo, né? Uhum. Então, assim, no Brasil ainda, eu não sei se serei, o meu trabalho não é unânime, no sentido assim, porque eu acho que é isso, eu ainda sou, acho que eu tenho uma estrada, mas comecei novo, então para você ter uma certa credibilidade, né? Às vezes você é difícil, então assim, você com menos sei lá, eu tinha 35 anos, vamos dizer, menos, pegar Roberto Carlos, as pessoas vão achar que você está indo para o lado pop, e é só, eu acho que o trabalho não é isso, ele não é Não é um mesmo. lugar fácil assim, né? Arte superficial, não acho que seja, tanto é que o espetáculo sobrevive até hoje e muito bem, sempre com o mesmo sucesso. Então é um pouco. Acho que a gente tem que entender que é região e região, né? E mesmo no Brasil vão ter nichos e no mundo também vão ter nichos. Então eu acho que eu olho o meu trabalho, eu procuro me ter versatilidade nele, né? Uhum. De ter um trabalho que é de muito movimento, é um trabalho que é mais musical, que é um trabalho que tem um cunho mais popular, como o Roberto Carlos, ou outro mais expressivo, outro mais teatral. Eu gosto de ir para essas vertentes e você vai chegar em públicos variados, né? E assim, Sim. eu já desisti há muito tempo, eu nunca, na verdade, nunca me permiti, mas lógico que você se importa de fazer trabalho para crítica, né? Assim, são palavras que eu vou ler, logicamente é uma pessoa que é um estudioso, né? Que tá ali falando sobre o trabalho, mas é uma opinião, né? Uma opinião embasada, mas é uma opinião. Então a gente também não tem muito é, em dança, né? A gente não tem esse histórico, né, da crítica, né, também muito, né? Então, e acho que a crítica não atrapalha, né, a opinião do público. Então, muitas vezes eu já tive a experiência de ter uma crítica aqui no Rio de Janeiro que acabou com o meu espetáculo, falou cotação ruim, com o Não. espetáculo lotado, as pessoas chorando. E aí eu fico assim, eu falo assim, e aí? É a crítica que está falando que o meu espetáculo é ruim ou o público que com muitas pessoas que não é assim, você lógico vai ter porque lógico que o público são também camadas, então pessoas que Sim. têm menos ferramenta, para alcançar ou não, ou de repente elas vão alcançar o que uma pessoa com ferramenta está bloqueada. Então é muito complexo, né, para a gente classificar. Assim, o público é um público. Eu acho que a companhia consegue chegar em um público muito variado de eruditos da dança, de pessoas importantes da dança, de bailarinos, de quem não dança, de quem não nunca, de quem muitas vezes é a primeira vez que vê uma companhia de dança contemporânea e se apaixona, porque muitas vezes é ruim, né? A gente ainda vive a questão assim, o que é dança contemporânea? Muita gente não vai saber. De repente, o padeiro da esquina, você vai falar assim, o que é dança contemporânea? Ele não vai saber. Ele vai saber o que é o balé clássico, né? A dança Uhum. contemporânea, ele não sabe. A gente nem a gente sabe explicar, não tem uma explicação. Então, assim, se ele vai assistir algo que ele não se comunique, que ele não se toque, né? Não toque. Ele vai falar: ah, isso é dança contemporânea? Não gosto, não vou assistir. É diferente se ele for assistir um filme que ele não goste. Ele vai achar: não gostei desse filme. Ele vai ao cinema de novo, ele já sabe o que é cinema. Dança contemporânea, ainda, né? Arte contemporânea, né? É, 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 estamos em formação, né? O Brasil ainda está em formação, não tem esse histórico, né? Então eu acho que é importante, né? O que Com a gente certeza. mostra, o que a gente apresenta.
É. A gente tem mais 10 minutinhos, mas assim, eu vou pular algumas perguntas. A gente vai ter que marcar um outro dia para troca, porque eu Ah, achei incrível esse papo. Eu vou fazer só mais três perguntas. Uma delas é assim: você acha mais fácil dirigir ou ser dirigido? eu sempre fui ótimo, eu sempre fui fácil para ser dirigido. Mas eu é, acho também é complexo também, né? Porque você É, dirigido, uma coisa é quando você é aberto, né? Eu acho que eu sempre fui aberto, sempre fui disponível. Mas muitas vezes eu sou dirigido, mas eu não consegui atingir, né, o que foi pedido. Então você chega no lado vaidoso do bailarino, que você quer fazer, aí são suas frustrações, enfim, aí começa uma outra coisa. O dirigir é, também é a mesma coisa. Quando você dirige e dá certo essa comunicação e a pessoa consegue traduzir, consegue te ajudar melhor, é maravilhoso. Mas tem vezes que você vai fazer e você vai sair frustrado também. Não vai ser uma com boa, certeza. né, um bom trabalho. Com certeza, ótimo. Então, já para a gente ir finalizando, como é que você acha que a gente, como Companhia Independente de Salvador, poderia fortalecer nossas conexões com a Focus, com a Companhia do Rio, que tem essa, né, 20 anos de estrada e que tem essa experiência, né? Ó, eu acho que só da gente. Esse já é um ótimo início, né? A gente já está criando essas conversas. Acho que a gente tem que estar aberto a ouvir, a falar. Fico muito lisonjeado de saber que sou referência, né? Acho que eu lembro de você, né? Quando a gente sempre. é, a companhia é muito frequente no festival da Cristina Castro, no Viva Sim, Dança. Então, muitas vezes eu ia ministrar aula. Então, isso é muito importante para um grupo, né? Aproveitar esse intercâmbio, porque não é só não é questão de ensinar, né? Estar em contato, né? Não, é muito mais vamos tá mais perto do que pensa, de como experienciar, sair da internet, sair do YouTube. É muito fácil você ver o material de qualquer profissional na internet. Tem tudo. tem tudo. Mas a dança, por que a gente está sofrendo hoje? Porque a gente não está tendo corpo a corpo, você não está vendo. O teatro é para ser feito no teatro, né? A dança, a aula é para ser feita na aula. A gente está fazendo milhões de aulas no Zoom, Uhum. que estão sendo a solução, estão sendo maravilhosas. A gente está conhecendo várias pessoas de vários lugares do país, vindo fazer aula com a gente. Mas a aula para fazer presencial, né? Não é para fazer. Ela pode ser feita, é mais uma ferramenta, mas eu estou sentindo falta disso, né? Então, acho que é isso. Acho que vamos dizer, usar essa ferramenta, né, que se intensificou com a pandemia, mas manter. Então, eu acho que é isso. Vocês vêm aqui no Rio, procura a gente, vem aqui no espaço, né? Vem fazer aula com a gente. É sempre bom, assim. Eu gosto muito. Eu super dou valor a isso, sabe? Eu escrevi uma vez para vocês no Instagram porque a gente estava iniciando um projeto, procurando apoio para a gente fazer nesse ano que o grupo estava fazendo 10 anos e sem saber que a Fox estava fazendo 20, que a gente, para fazer um intercâmbio mesmo, para a gente levar dois, três bailarinos comigo que ainda faço aula, ainda danço, para ir para Focus, mas aí veio a pandemia e aí nem eu entrei mais em contato porque realmente a gente ainda não tinha, nem tem ainda previsão de quando acaba. É. Mas acredite que nós estaremos firmes e fortes juntos. O que eu Ótimo. puder, estaremos juntos aí. E para terminar, eu queria saber quem você indicaria para eu fazer uma conexão como essa que a gente está fazendo aqui agora. Olha que qualquer pessoa do ó, eu acho que uma pessoa interessante, ainda mais que você. Vamos ver se você não fez. Se você não. Se você já fez, você me fala que eu falo outro. Mas Tá. acho interessante alguém que que tem conexão com jazz, né? Que é o que a linguagem, né? Que você desenvolve. Acho que a Marcela Benvenu seria uma pessoa muito interessante,
Não sei se você já tinha pensado nela, porque ela é uma pesquisadora do jazz dance. Então, eu acho que aí, acho que mexe com duas questões que são muito recorrentes, né? Da gente pensar que a dança que dança e a dança que pensa, né? Então, como é que é o jazz que dança, pensa, né? Então, acho que seria muito interessante, né? Não sei se você conhece. Conheço, eu já fui para o congresso 2 vezes, Ah, fui congressista dela e a gente ainda mantém contato. Então, estamos em conversa, vou dar o spoiler, né? Vamos ver se a gente consegue. É legal a gente trazer, bacana. né, Marcela? E eu queria que você dissesse o que você quisesse agora nesse finalzinho, a gente ainda tem mais 4 minutinhos. E Ah, agradecer mais uma vez profundamente essa troca. eu primeiro te parabenizar seu grupo, todo mundo. Acho muito bom olhar para frente, né? Assim, como se vocês é, pudessem ver na gente alguma coisa que deu certo, mas ao mesmo tempo, no meu lugar, é muito bom olhar para trás e ver assim, olha como é que é bonito, né? As pessoas investindo, as pessoas acreditando. E se a gente não acreditar, não dá certo mesmo, né? Então, assim, isso é constante, assim, é com 1 ano, é no primeiro espetáculo, com 10 anos, é com 20, que é hoje com 20 a gente está passando por um momento é, delicado, realmente, né? Questão de estrutura, de patrocínio, muda a companhia não precisa, né, de se movimentar para sobreviver. Então, a gente está passando por esse momento, está tendo que fazer vaquinha, então vou aproveitar e fazer a propaganda. Quem puder ajudar Sim, a companhia realmente é essencial para a companhia não acabar. Realmente, é para a manutenção da companhia, então qualquer ajuda que as pessoas estão vindo está sendo maravilhosa. Mas é isso, a gente não pode deixar de acreditar que vai passar, que isso vai passar, que as coisas vão se transformar e vão ser maravilhosas e a gente vai ter o campo de novo para poder trabalhar, que eu acho que é isso que é o importante, né? com certeza, com certeza. Eu vou mandar um beijo também para Andresa Bastos, que é uma referência para mim também aqui no jazz, aqui na Bahia. Tá aí na live, acompanhou a live toda. Todas as minhas alunas que estão aí, o pessoal, seus amigos que estão aqui também, fala direto aqui, tá dizendo que gostam muito de você. Enfim, mandar um beijo para todo mundo que acompanhou a live. Vai estar lá gravada no IGTV, no meu perfil, para quem quiser reassistir, né? A gente teve um probleminha de imagem, muita gente reclamou que estava meio travando, mas deu para ouvir direitinho. Eu acho que a troca foi incrível. Ontem com o João Piraí eu fiquei preto. Então, então hoje foi muito bom, assim, mesmo travando, é contemporâneo, gente. É um É, momento, é outro lugar. Então, muito obrigado mais uma vez, Alex. Se prepare que em breve eu vou estar em contato, enchendo seu saco de novo. Vamos pode fazer vir. junto, viu? E brigadão. E um beijo pra Você você, também. Obrigado viu? pelo convite. Um Ah, beijo grande. diga a Márcio que ele é um condutor incrível, que eu queria estar tomando aquele vinho no domingo e que domingo eu tô colado de novo, trocando lá Tá. com vocês, Então tá? vem, ó. Vou chamar então as pessoas, a gente vai estar apresentando o 3 pontos. 3 pontos, Que ótimo, é que eu de não vi 2008, 2009. Então, aí, ó, tá vendo? Então, um beijo, galera. Vou estar aqui gravando no GTV, tá certo? Beijo, obrigado. beijo, Tchau, até a gente. próxima.